foi a extensão desse dilúvio? É o que nós vamos discutir nesse exato momento. A primeira ideia é de um dilúvio parcial. O que seria esse dilúvio parcial? O dilúvio parcial seria aquilo que a maioria dos arqueólogos, a opinião até mesmo de muitos apologistas, os teólogos mais conservadores, eles defendem essa teoria de um dilúvio limitado ao berço da raça humana, ali na região da Mesopotâmia. A força desse argumento está na tradução da palavra terra. Vocês já estão vendo aí a palavra Eretz, que significa, além de terra, de planeta, ele traz também a ideia de um país, de uma região, como por exemplo você pode ter lá a tradução hebraica ali de Eretz Mitzrayim, que seria a terra do Egito. Não significa que o planeta inteiro era o Egito, mas sim a porção aonde se localiza a nação egípcia. Então essa é uma força, a questão da tradução da palavra, que pode significar país ou região. Ainda nesse contexto, cabe uma pergunta da maneira de se interpretar tal passagem, mediante aquilo que já foi registrado, aquilo que nós vimos, as narrações de pessoas que viram, né, e que receberam isso, né, através do fato oral. Conta-se que o fato era para destruir, né, a raça humana. O dilúvio, o fato dilúvio, era para destruir o ser humano. E olha, sendo sincero, nós não temos um mundo completamente habitado, né? Você pode pensar nessa teoria que de Adão até Noé, segundo o registro bíblico, nós temos 10 gerações. E 10 gerações são insuficientes para povoar todo o planeta. Seria realmente ali a região da Mesopotâmia. Então, para acabar com a humanidade era uma coisa até teoricamente simples, né? Bastava destruir ali a região da Mesopotâmia, o que dá força para esse fato do dilúvio ser parcial. Mas, como uma moeda, e tem a cara e a coroa, nós temos aí dilúvio parcial e dilúvio universal, que é o que nós vamos conversar agora. Não é de se esperar que houvesse um outro lado da história. Existe uma ala conservadora também, né, mas é um fato mais notório entre o pentecostalismo. Os pentecostais, eles apoiam mais essa tese de que o dilúvio foi universal. Eles colocam algumas dificuldades na aceitação de um dilúvio parcial. Uma base para esse tipo de pensamento se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 7, versículo 19, que vai declarar, se você pegar o texto, você vai observar que o texto diz que o nível das águas, ele subiu e cobriu os mais altos montes que havia debaixo do céu. E aí, gente, essa afirmação traz também uma outra ideia de que a arca, né, o barco do qual Noé se refugiou ao mando de Deus, ele vai encalhar, né, o dilúvio acontece, enchem, o planeta enche d'água, né, ou a região enche d'água. Fato é, Noé encalha no alto do Monte Ararat. O Monte Ararat, gente, tem 5.000 metros de altura, o que aí vai criar uma certa colocação. Como é que o nível da água cobriu, se você olhar aqui no mapa, já estou apresentando o mapa aqui para vocês, da onde possivelmente Noé saiu, Noé sai aqui praticamente aqui da região do Golfo Pérsico, né? Seria um local da onde Noé poderia ter passado e construído a arca. Ele vai até a região da Turquia, como vocês estão vendo aí, e essa região, gente, está a mais de 5.000 metros de altura do nível do mar. Então, como é que cobre 5.000 metros sem ter subido à mesma altura em outras regiões do planeta? E nós temos também, dentro deste parâmetro, a corroboração do Novo Testamento, mostrando que a destruição foi universal. Dá uma olhada no texto de 2 Pedro 3,6. Ele diz assim: com base nesta palavra, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Ainda aqui você pode verificar o quê? Que a alusão que Jesus faz da sua segunda vinda, ele compara como um fato repentino, um fato universal. Jesus não vai voltar somente para Jerusalém, segundo essa teoria. Jesus vai voltar para toda a humanidade. Então, como Jesus compara, segundo esses pensadores, a sua segunda vinda ao dilúvio, eles também levam a crer que o dilúvio foi sobre toda a terra. Bom, o fato, gente,
conforme eu já disse, já coloquei, se foi parcial, se foi universal, nós vimos aí duas teorias com suas bases, de uma maneira bem simplista, né? Cabe mais estudos aí, questões de descobertas arqueológicas e afins, mas de uma maneira mais simplista nós vimos que temos duas teorias e as duas estão ali embasadas. Se contradizem? De certa forma sim, mas um fato que não é contraditório é que, se foi universal, se foi parcial, o dilúvio existiu como um juízo divino. Destruiu a humanidade e salvou apenas Noé e a sua família, fechando um ciclo real na nossa história e iniciando outro com o estabelecimento da aliança entre Deus e Noé, com uma criação renovada, com a renovação da criação. É como se fosse uma espécie, sendo poético agora, de um eco daquilo que Deus já havia feito, já havia criado em Gênesis 1. Essa é a interpretação, essa é a colocação, um fato real, um fato que aconteceu e que novamente ocorrerá em um futuro próximo com a segunda vinda do nosso Senhor.